Lucas 5, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o 11. Amém? Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, que pertencia a Simão. Ele pediu que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Amém. Vamos orar? Querido Deus, sua palavra foi lançada e nós clamamos por graça e misericórdia nessa noite, pelo entendimento da palavra, para que possamos crescer na comunhão, para que possamos crescer em santidade, para que possamos mudar nossas atitudes e estarmos cada vez mais focados em Ti, Senhor. Senhor, quebra toda barreira que nos impede de receber a Tua mensagem. No nome de Jesus. Amém. Em Hebreus 1:1 diz assim que muitas vezes, de muitos modos, de diversos modos, o Senhor falou com a gente. E é sobre essa fala, é sobre falar, é sobre revelar que eu quero falar com vocês. É sobre a forma que Deus se revela para cada um de nós. Por isso o tema da mensagem é Deus sempre se revela. Jesus, nesse momento, nessa passagem, ele se revela a Pedro e aos seus companheiros, de uma forma que deixou todos eles admirados. Deus, ainda hoje, não tem deixado a humanidade sem revelação. De uma forma ou de outra, o Senhor tem se revelado a nós. A questão é que muitas vezes nós estamos tão encharcados, tão, vamos dizer assim, embriagados das coisas do mundo, que nós acabamos não percebendo as revelações que Deus tem para nós. Muitas vezes nosso coração está tão perturbado, tão atarefado, que nós acabamos ignorando as maneiras como Deus acaba se revelando a cada um de nós. Lá em Jeremias diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. E aí nós vemos duas vertentes. Uma daqueles que não veem a revelação de Deus e outra daqueles que veem demais. Ou às vezes acaba nem vendo, mas acha que viu. O que na verdade está sendo mostrado por um coração enganoso. Mas olha só, vamos focar na palavra. Eu até gostaria que vocês mantessem a Bíblia aberta nesse texto, que nós vamos falar bastante sobre ele. E o primeiro ponto está no versículo 3. E eu vou ler de novo esse versículo. E entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Esse é o primeiro ponto. Deus sempre se revela ao seu povo através da sua palavra. Não ignorem isso. É claro que todos nós, ainda mais se tratando de uma igreja pentecostal,
gostaríamos de receber a revelação de muitas outras formas. Mas temos que entender, temos que compreender que Deus, ele se revela através da palavra. Por isso é a importância da leitura da palavra, por isso a importância da meditação da palavra. E isso deve ser algo constante em nossas vidas. É ler a palavra e tentar extrair da palavra algo que possa agregar na sua vida. Aí entra algo importante. Nós queremos que Deus fale com a gente. Amém? Nós estamos lendo a palavra para que Deus fale com a gente? E se estamos lendo a palavra, nós tiramos um tempinho para meditar na palavra, sobre aquilo que nós lemos, para ver o que Deus fala com a gente sobre aquilo. Olha, eu vou citar um exemplo que muito me surpreendeu, assim, eu fiquei bastante feliz. Tem um texto que eu preguei ele algumas vezes já, que é aquela passagem onde Davi e os seus homens estão morando na terra dos filisteus, e aí depois é uma cidade chamada Ziclag, e depois quando Davi volta para essa cidade, ele sai para ir à guerra com o rei dos filisteus, o rei dos filisteus não aceita, fala, você não pode ficar com a gente aqui agora, porque nós vamos guerrear contra Israel, então volte para a sua cidade, e Davi volta para a cidade, e quando chega lá, as mulheres, as crianças tinham sido todas sequestradas pelos amonitas. Eu preguei várias vezes essa mensagem. Eu já refleti várias vezes sobre essa mensagem. E aí, alguns dias, o pastor fez uma reflexão muito breve sobre essa mensagem. E lendo um trecho dessa mensagem para a gente, eu fiquei pensando num versículo que, em todas as vezes que eu preguei, em todas as vezes que eu refleti, eu nunca citei aquele detalhe, eu nunca olhei para aquele detalhe. Mas que naquele momento eu saí daqui pensando, por que aquilo aconteceu? E aquilo gerou uma reflexão tão bacana, mas uma reflexão tão boa, que eu falei, nossa Deus, louvado seja o teu nome, porque a palavra do Senhor é viva, irmãos. A palavra do Senhor, ela vai falando com a gente vai lendo, e ela vai falando com a gente. Eu particularmente gosto de fazer a leitura bíblica anual. Eu gosto de pegar lá de Gênesis Apocalipse, todo ano. E sempre que eu faço a leitura, que eu acabo um trecho de leitura, eu tento refletir sobre aquilo. E olha, sempre sai alguma coisa. Sempre sai uma reflexão. Você pode, é claro, você pode ler e simplesmente fechar a Bíblia e sair fazendo a sua vida e esquecer a reflexão. Mas se você ler e não decidir fazer uma reflexão, ter um pensamento, ver o que Deus está falando comigo dessa porção da palavra, irmãos, você precisa rever os seus métodos de estudo bíblico. Nós temos que extrair algo da palavra de Deus, porque Deus quer falar com a gente. Só que às vezes nós estamos tão corridos, ou às vezes nós estamos passando por uma performance religiosa. Eu tenho que ler. Eu quero ler a Bíblia de Gênesis Apocalipse para falar que eu li. Não leia para falar que você leu. Leia para ouvir Deus falando com você. Olha, numa época em que Israel vivia cheia de profetas, muitos profetas, Deus usando muita gente, o salmista fala assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu gosto de uma outra versão desse trecho do Salmo 119 que diz assim, a tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. Numa época que era cheia de profetas, irmãos, que o salmista podia falar, não, o profeta está falando, está ensinando, mas ele diz, a tua palavra é a lâmpada que ilumina o meu caminho, ou seja, não importa por onde eu ande, é a tua palavra que está me guiando, que está iluminando. Deus fala com a gente ainda hoje através da palavra. Deus está falando com você através da palavra. A questão é, você vai dar ouvidos ou você vai ignorar isso? Hoje, infelizmente, muito se lê, mas pouco se medita na palavra de Deus. Segundo ponto, olha só, versículos 4 e 5. Tendo acabado de falar, disse Simão, vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Então Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira, mas não pegamos nada.
mas porque és tu que está dizendo, eu vou lançar as redes. Deus se revela através da nossa fé e da nossa obediência. Pedro, ele voltou a pescar, ele voltou a pegar as redes que ele tinha tirado, colocou ela nas águas, num barco, voltou para o mar, não porque ele imaginava que ia pegar peixe, mas pela fé que ele estava tendo na palavra de Deus, pela obediência. Pedro foi abençoado porque ele obedeceu. Agora, irmãos, imagine o seguinte, olha para Pedro naquele momento, saindo para pescar, um cara que era pescador, que vivia daquilo. Ele não estava pescando num lugar que ele não conhecia, ele conhecia o lugar. Ele sabia, ó, a noite hoje é assim, a lua está desse jeito, olha, aquela região ali é boa, a gente costuma pegar muito, vamos para lá. E aí ele inicia uma noite de pescaria, com a expectativa lá em cima, e lança a rede, e lança a rede, e lança a rede, e o barco continua do mesmo jeito. As redes voltam vazias, e as horas vão passando, e a expectativa, ela é inversamente proporcional à decepção. Quanto maior a expectativa, só decepção. Então Pedro, à medida que o tempo ia passando, a madrugada ia entrando, ele lançando as redes, e lançando, e lançando, e lançando, até amanhecer o dia. Ele saiu para fazer o pão dele, para buscar o pão, e não conquistou nada. Voltou para a terra no amanhecer vazio, com o barco vazio, completamente desmotivado, chateado. Quem aqui trabalha por conta e sai para fazer um trabalho durante o dia e volta e fala, hoje não pesquei nada, sabe o que eu estou falando. Hoje eu não produzi nada, sabe do que eu estou falando. Foi assim que Pedro volta, desmotivado. E aí aparece um cara na frente dele, porque ele não conhecia Jesus. Aparece um tal de Jesus na frente dele, que alguns diziam que era o Messias, mas ele talvez não cresce naquilo. E ele fala, olha, volta e lança, porque vai acontecer. Pedro, com os olhos da razão, ele tinha que dizer, Senhor, o senhor está doido, o senhor está maluco, eu conheço aquilo lá, eu pescador, o senhor é carpinteiro. O senhor sabe olhar para a madeira e falar, essa madeira é boa, esse prego é bom, vai dar certo. Agora, olhar para as águas, eu que entendo disso. Se Pedro pescava à noite, é porque ele sabia que de manhã não era bom, porque senão ele estaria de manhã pescando. Amém? E Jesus fala, não, é agora, é na hora que você acha que não está bom. Volte, vá lá, lance a rede. E ele fala, olha, eu vou porque é o Senhor que está falando. Eu vou por obediência. E Deus se revela pela nossa obediência. Só que muitas vezes nós não queremos obedecer. Nós queremos só obedecer aquilo que é plausível para nós. Dá para entender? Eu só quero obedecer aquilo que os meus olhos conseguem enxergar, e não aquilo que os meus olhos não estão enxergando. Só que se for obedecer aquilo que meus olhos conseguem enxergar, isso não é fé, queridos. Eu estou agindo pela razão. E agir pela fé, pela obediência eu não sei o que tem lá, mas se o Senhor está mandando eu ir, eu vou. Eu não sei por que eu estou fazendo isso, mas se o Senhor está mandando eu fazer, eu vou. Eu não sei para quem eu estou falando isso, mas se o Senhor está mandando eu falar, eu falo. Isso é agir pela fé, e é nesse momento de agirmos pela fé que Deus se revela. Porque muitas vezes nós ficamos assim, Deus mandou fazer isso daqui, mas se ele não fizer um anjo descer para que eu veja o anjo, e o anjo esteja com o documento assinado, carimbado, chancelado com o sangue do Cordeiro, eu não vou. E aí nós deixamos de agir pela fé, e deixando de agir pela fé, o Senhor deixa de se revelar. Muitas vezes nós fechamos essa porta, muitas vezes nós ignoramos, porque nós agimos com fé. Agir com fé é agir no improvável. Agir com fé é andar no sobrenatural.
agir com fé, Deus mandou falar e eu vou falar, mas vai doer, doa a quem doer. Bata em quem bateu, sinta quem sentiu e dê glória a Deus quem foi abençoado. Dá para entender? Isso é agir pela fé. Às vezes agir pela fé pode trazer consequências ruins na parte de algumas pessoas. Alguns podem te chamar de invejoso, outros podem se levantar contra você, mas isso é agir pela fé. Quantos profetas não foram espancados, quantos profetas não apanharam porque agiram pela fé? Porque falaram o que tinha que falar, mas aqueles ouvidos que recebiam não aceitavam? Deus se revela através da nossa obediência. Outro ponto, ainda no versículo 4. E esse daqui, irmãos, esse daqui assim, é o que eu mais sinto tocado. Esse aqui é o que mais me dá desejo de buscar Deus. Porque Deus se revela onde as águas são mais profundas. Olha o versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. Na versão King James diz: vá para águas profundas. Isso aqui não tem como a gente não trazer uma simbologia do que era estar em águas rasas e do que era estar em águas profundas. Quer viver o sobrenatural de Deus? Águas profundas. Quer viver coisas maravilhosas com Deus? Águas profundas. Águas rasas, elas representam o lugar da lógica humana. Águas rasas é onde eu sinto segurança, é onde eu vejo o fundo. Águas rasas é onde eu confio em mim. Agora, águas profundas é entregar tudo nas mãos do Senhor. Águas profundas representa dependência espiritual. Só que qual é o problema da igreja de hoje? Ela quer viver coisas grandiosas andando em águas rasas. Ela quer viver coisas grandiosas com água no tornozelo. Elas não querem buscar águas profundas. Águas profundas, elas são para tirar o nosso pé do chão mesmo. Águas profundas nos fazem perder o controle. Águas profundas nos fazem caminhar totalmente na palavra de Cristo. E nós não podemos nunca ignorar isso. Porque nós só vamos ver coisas maravilhosas e viver coisas grandiosas quando nós andarmos em águas profundas. Vocês já se perguntaram por que a igreja contemporânea não vive coisas grandiosas? Nós vemos cura, amém. Vemos um testemunho de uma cura aqui recentemente, não é? Amém? Nós vemos algo aqui, algo ali, não é? Mas por que não vemos como a igreja primitiva narrava? Quem está na igreja há mais de 20 anos? Quem é crente? Beleza. Quem vem de geração de crentes? Esses que levantaram a mão, vem de geração de crentes? Por que os seus pais falavam muito mais de milagres, de coisas do que vocês falam hoje? Por que eles viviam muito mais do que nós vivemos hoje? Porque quando se trata de milagre, nós falamos, olha, porque eu lembro do irmão que fazia isso, eu lembro da irmã fulana, que hoje mora com Cristo, porque naquela época, por que acontecia e hoje não acontece? Porque vivíamos coisas poderosas e hoje não vivemos? Porque os milagres não acontecem na superficialidade espiritual. Os milagres não acontecem quando nós andamos em águas rasas. Isso inclui todos nós. Sabe por quê? Nós nos contentamos em contar histórias. Porque para vivê-las é um preço muito caro. Não é? Águas profundas é onde nós vamos descobrir e viver coisas que não vivemos. O cristão superficial, ele ora pouco, ele busca pouco, ele se envolve pouco, ele se entrega pouco. O cristão profundo, ele se expõe mais, ele se arrisca mais, ele busca mais, ele se entrega mais. Por isso ele vive experiências maiores. Águas profundas são desconfortáveis. Você não tem o controle.
É desconfortável. Quer um exemplo? Faça um jejum de 24 horas. Quem fez de 24 horas aqui já? Foi confortável? Quem fez de 48 horas aqui já? Sabe o desconforto que é? Se você acha que 24 horas é confortável, experimente a segunda 24 horas, de 24 a 48, para você ver o que é desconforto. Porque é nesse momento que seu corpo baqueia, queridos. É nesse momento que dá dor de cabeça, é nesse momento que tudo dói, é nesse momento que você acha que vai desmaiar, é nesse momento que você fica de mau humor, que você quer enforcar alguém. Você fala, mas eu estou de jejum. É claro, porque o seu corpo está... A carne está sendo moída e ele não quer. É o desconforto. Mas você está 48 horas, e aí quando você passa para o terceiro dia de jejum, acabou a dor, você se torna sensível ao espírito, a carne está amarrada, comprimida, não obedece mais nada. Daí para frente, nem fome mais. Só que esse desconforto, nós não estamos dispostos a pagar. Eu acho ótimo o jejum, mas, nossa, quando eu penso que vou fazer um jejum, eu já sofro antes, porque eu sei o desconforto que vai ser. Os cristãos, eles querem uma salvação profunda, mas eles vivem com um compromisso raso. Eles querem um milagre profundo, mas a oração é rasa. Eles querem uma unção profunda. Eles querem que as pessoas olhem para ele e falem, nossa, que unção que ele tem. Só que a entrega é rasa. A entrega é rasa. Vamos olhar para a igreja primitiva? Eles iam ao templo orar todos os dias. Todos os dias. E nós? Na quinta de oração, meu Deus, a gente ora para conseguir vir, para vir 12, 15 pessoas. E quando vem 18, a gente fala, glória a Deus, veio 18. Veio 16. E aí nós queremos falar, não, mas eu quero os milagres, mas eu não estou pagando o preço pelos milagres. As águas profundas, elas revelam quem nós somos e quem Jesus é. Porque Pedro, olhando para Jesus do barco, falou assim, olha, eu vou porque o Senhor está falando. Eu vou ser educado. Mas quando ele estava em águas profundas, que estava desconfortável, que ele começou a viver coisas maravilhosas, ele olhou para ele e falou, olha o que eu sou, miserável, pecador. E olha quem ele é, santo, santo, santo. Por isso que quando ele chega até Jesus, ele fala, se aparta de mim, por favor, porque eu sou pecador. E ele só foi perceber isso em águas profundas. Porque quando ele volta, ele não ligou para os peixes. Quando ele volta, ele abandona o barco, vai até Jesus, se prostra perto de Jesus e fala, se aparta de mim, porque eu sei quem o Senhor é e eu sei quem eu sou. Foi nas águas profundas que eu percebi quem eu sou. Só que nós, cristãos de hoje, na nossa época, estufamos o peito, colocamos uma Bíblia debaixo do braço e falamos, não, eu sou crentaço. Não somos. Não somos. Vivemos em água rasa e carregamos nas nossas costas uma herança de alguém que pagou o preço para viver aquilo. Porque nós não vivemos. Dá para entender? Águas profundas são que revelam quem nós somos, são que revelam quem Deus é. Águas profundas nos jogam aos pés da cruz e não nos tornam soberbos. Águas rasas nos tornam soberbos. Águas profundas revelam nosso orgulho. Águas profundas revelam a nossa limitação. Águas profundas revelam a nossa dependência. Somente em águas profundas nós vamos perceber que precisamos cada vez mais depender de Deus. Em águas profundas ele se revela a nós. Agora, está disposto? Está disposto como igreja, como servo do Senhor, como serva do Senhor? Está disposto como sacerdote do seu lar? Fazer uma busca profunda? Está disposto a sair da água do joelho? Está disposto a sair dessa vivência superficial e falar assim, eu quero mais? Porque para que isso aconteça, o primeiro ponto na sua vida é estar insatisfeito e não satisfeito. Porque se você está satisfeito com a tua vida espiritual, isso mostra o quão raso você está. Eu estou satisfeito com a quantidade de vezes que eu vou na igreja.
Por mês eu vou mais ou menos 3 vezes na igreja. Tá bom, estou mais do que a maioria. Aí eu vou falar para você o que a minha mãe dizia: você não é todo mundo. Olha, mas eu vou na escola bíblica agora. E isso aí você acha que é o suficiente para te levar a águas profundas? Mas eu oro 5 minutos de manhã, 5 minutos à tarde e à noite, que nem Daniel. Olha, a Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes, mas 5 minutos? Quer um exemplo? Por que Daniel não orava 5 minutos e você ora? Quando Daniel se coloca em oração para buscar o Senhor, depois de 21 dias vem um anjo até Daniel. Amém? O que o anjo disse para Daniel? Daniel, homem muito agraciado, desde o momento em que você se pôs a orar, desde aquele momento, eu fui enviado para cá. Encontrei alguns capeta pelo caminho. O clima ficou pesado, ficamos em guerra, tive que chamar reforço, mas eu vim. E agora, será que desde o momento que nós nos colocamos para orar os nossos miseráveis 5 minutos, um anjo corre de lá para vir nossa direção? Hã? Dá para entender onde eu quero chegar? Se nós não caminharmos para águas profundas, se nós não sairmos dessa superficialidade, nós vamos ser a igreja que conta os milagres dos outros e não a igreja que vive os próprios milagres. Ah, mas não precisamos viver, por que não? Por que não? Mas nós estamos em mundos diferentes, porque eu quero viver. Eu quero ver o coxo se levantar, o cego enxergar, o surdo ouvir. Eu quero ver o paralítico se levantar, aquele que está enfermo na UTI ficar em pé. Eu quero ver isso e dar glória a Deus muito forte por isso. Agora nós vamos ficar aqui assistindo o vídeo da vozinha que era do círculo de oração, que contou todo o milagre que ela viveu, porque ela pagava um preço altíssimo por isso. Nós vamos dizer, porque eu conheço a dona fulana, que ela fazia. E a minha história? E o meu momento nas águas profundas? Eu não estou te dando uma bronca. Eu estou nos dando uma bronca. É para mim também. Eu só peço que nós possamos olhar verdadeiramente onde nós estamos nisso. Por que Deus não se revela? Ou porque Deus não tem se revelado em alguns momentos? Olha só. Versículo 7. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Deus se revela a outros através de nossas vidas. Para quem que Deus falou? Para Jesus falou? Para voltar e jogar em águas profundas? Para Pedro. Ó Pedro, você vai em águas profundas e lança. E quando Pedro chega lá, que Pedro vai na palavra de Jesus, que Pedro tem atitude, que Pedro está em águas profundas, começa a acontecer algo maravilhoso. E uma das melhores formas de falar de Deus é através da nossa vida. É através daquilo que eu estou vivendo com Deus. E Pedro olha para os colegas e fala assim, gente, meu barco está transbordando. Venham. Fui abençoado, eu quero compartilhar isso com vocês. Tem irmãos que quando o barco começa a encher, a transbordar, sabe o que ele faz? Ele some. Eu conheci um cara que ele ia na igreja. E ele, não, vou na igreja, sou crente, não sei o que tem. E ele chegava na igreja e falava assim, pastor, eu não dou o dízimo porque eu estou desempregado. Mas quando eu conseguir emprego, eu vou dar o dízimo. Ele falava isso. E aí ele ia na igreja, ficava 1 mês, 2 meses, cara firme, na igreja. Arrumou emprego, sumiu da igreja. Porque se ele fosse, ele teria que dar o dízimo. Ele ia se sentir obrigado. Dá para entender? Aí ele trabalhava 6 meses, 8 meses, ele não durava muito no emprego. Aí ela mandava embora. Aí ele aparecia. Aí ficou claro, porque tipo assim, a hora que ele aparecia, e aí irmão, tá desempregado? Tô desempregado, tô na luta, pastor. É, eu sei. Sumiu, tomava na rua, tá trabalhando? Não tô trabalhando, mas eu vou aparecer lá.
É uma realidade. Quando o seu barco enche, o que você faz? Quando o seu barco está cheio de peixe, das bênçãos que o Senhor te deu, como você se comporta? Quem você ajuda? Quem você traz para perto de você? Quando o nosso barco enche, nós temos que mostrar para as pessoas, olha, Deus me abençoou e eu quero ser canal de bênção para a tua vida. Lembra do que Deus fala para Abraão? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Tipo, olha, Abraão, pela tua vida as pessoas vão ver que eu estou contigo. Pela minha vida as pessoas têm que ver que Deus está comigo em tudo que eu faço. Mas e quando eu estou desempregado? As pessoas vão ver que eu estou dando glória a Deus, que eu estou clamando, adorando Ele mesmo nesse momento difícil. Porque mesmo quando Abraão passou num período lá que não tinha nada na terra, que estava fome, ele agradecia a Deus, ele glorificava a Deus. Isso aconteceu com seu filho e com seu neto. Dá para entender? Nós temos que fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, porque Deus, Ele se revela através de nossas vidas para as pessoas. Quando nós estamos bem e quando nós estamos mal. Deus se revela para que não temamos Ele e para que passemos essa revelação a outras pessoas. Olha comigo, o versículo 9 diz assim: pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Não temas. Esse momento olha, o que eu estou fazendo na sua vida não é para você ter medo, é para você entender que eu estou com você e para que as pessoas também vejam isso. Aí, irmãos, fica uma pergunta muito, muito interessante. As pessoas veem Cristo em você no seu dia a dia? As pessoas veem Cristo em você no seu trabalho? As pessoas veem Cristo em você quando você cola naquela rodinha do trabalho? Quando surge aquele assunto que para um cristão é desagradável, as pessoas veem Cristo em você ali? Ei, jovens, as pessoas veem Cristo em você ali? Na escola? Esses dias nós chamamos o Luca para conversa. Falei assim, cara, as pessoas têm que ver Jesus em você. Senão está errado. As pessoas têm que ver Jesus em mim, senão eu estou errado. Na forma como eu lido, na forma como eu trato. Porque se as pessoas veem Jesus de mim, é Jesus se revelando a cada uma daquelas pessoas. A cada uma daquelas pessoas. Por isso, Jesus fala, olha, não temas, não temas. Ele não fez isso para assustar, mas para que se revelasse o Filho de Deus a todos. Nós não podemos viver achando que, olha, eu só quero bênção para mim, é tudo só para mim, só para mim. Irmãos, pense no seu trabalho. Amém? Pensem em 5 pessoas do seu trabalho agora. 5 pessoas da sua convivência. Sabia que a maioria deles pode ser que vão para o inferno? Por não conhecerem Jesus? E sabia que se eles conseguirem enxergar Jesus através da sua vida, isso pode mudar? Já parou para pensar nisso? Quem tem família grande, pense na sua família grande. Já parou para pensar que alguns membros da sua família não vão para o céu? Não serão salvos? E talvez a melhor forma de evangelizá-los seja eles vendo Jesus através da sua vida. Mas pastor, eles conhecem o meu passado. O seu passado é o seu passado. Jesus na sua vida mostra quem você é agora. Jesus não vai te julgar pelo seu passado, Ele vai te julgar pela sua vida nele. As pessoas falarem do seu passado é a consequência do seu erro. Mas Cristo na sua vida mostra quem você é agora. E o quanto você foi restaurado agora. Como você está lavado com novas vestes. Mas eu errei. Quem não?
Agora entenda, mostre às pessoas, mostre para todos o Cristo que você serve a partir da sua atitude. E você vai começar a compreender que muitas pessoas vão para Cristo através disso. Olha, eu não consigo, o comportamento dele, o comportamento dela, fala muito dela. E eu quero conhecer esse Jesus, eu quero viver com esse Jesus. Sabe, mostre para as pessoas Cristo na sua vida quando você estiver sendo injustiçado. Mostre para as pessoas Cristo na sua vida quando você estiver sendo perseguido. Mostre para as pessoas Cristo na sua vida quando você estiver desempregado. Mostre para as pessoas Cristo na sua vida quando tiver uma enfermidade na sua casa, na sua família. Mostre. É muito fácil eu postar uma foto que tiram de mim aqui, fazendo assim com a mão, adorando. É muito fácil, não é? E mostrar Cristo na minha vida. No meio das dificuldades, no meio das situações difíceis. E mostrar Cristo na minha vida quando a conta bancária está vazia. Mostre para as pessoas Cristo na sua vida, como esses homens viram ali. Como muitos homens e mulheres de Deus mostraram no meio das dificuldades, no meio das situações. Mostrem Cristo para as pessoas através do seu casamento. Sabe aqueles vizinhos que brigam o dia inteiro? Não vamos pedir para levantar a mão quem tem aqui, porque eu não quero. Mas tem aqueles vizinhos que brigam, que brigam, que brigam. E é terrível, não é? E aí eles olham para sua casa e falam assim, ali é uma paz, não tem essa briga. O que acontece lá? É Cristo. É você mostrando que Cristo está na tua casa, está no teu casamento. Mostre para as pessoas Cristo através da forma que você trata a tua esposa. Através da forma que você trata o seu marido. Mostre para as pessoas Cristo através da forma como você trata e educa os seus filhos. Mostre para as pessoas Cristo a forma como você perdoa aqueles que te fizeram mal. Ah não, pastor, aí não, aí o senhor está pedindo demais, porque perdão. Lembra de Estevão? Sendo apedrejado, ele olha para o céu, vê Cristo, vê o Pai, e fala, Senhor, não lhes impute esse pecado. O que ele está querendo dizer? Senhor, quanto a mim, essas pedradas que eu estou tomando, eles estão todos perdoados. Se eles não pedirem perdão para o Senhor, o papo é outro. Mas quanto a mim, todos eles estão perdoados. A Bíblia diz ali que o rosto de Estevão brilhava quando ele estava no Sinédrio. A Bíblia diz ali que a forma como ele respondia era maravilhosa, porque o Espírito Santo estava com ele. Tudo isso é lindo, irmãos. Mas ali, até então, ele não estava apanhando, não estava sendo apedrejado, não estava à beira da morte. Quando Estevão está à beira da morte, e ele olha para cima e fala assim, eu perdoo todos estes. Isso mostra a grandeza de um cristão. De alguém que decidiu viver em águas profundas. Por isso a Bíblia dizia, Estevão, cheio do Espírito de Deus. Homem cheio do Espírito de Deus. Vocês perceberam que na Bíblia, toda vez que alguém fala homem de Deus, não é ele falando dele mesmo, mas alguém se referindo àquela pessoa? Pode ler de Gênesis Apocalipse. Fulano de tal, blá, 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 homem de Deus. Homem de Deus, diga que é homem de Deus, homem de Deus. Nunca é ele falando de si mesmo, mas sempre alguém falando dele. O que falam de nós? O que falam? Dá para entender? Como é que eu vou viver coisas grandiosas se o que falam de mim são outras coisas? E por que falam? Ah, porque são invejosos. São todos que falam. Dá para entender? Amém? Deus se revela para que renunciemos tudo e sigamos a Jesus. Olha o versículo 11. Eles então arrastaram seus barcos para a praia. Reparem aqui, ó. Deixaram tudo e o seguiram.
Esse último ponto fala de renúncia. Renunciar. Agora eu vou te fazer uma pergunta. O que é que nós estamos dispostos a renunciar para viver coisas que nunca vivemos? O que é que nós estamos dispostos a renunciar para sentir o que não sentimos, viver o que não vivemos, desfrutar de coisas que nunca havíamos desfrutado, de uma comunhão que nunca havíamos vivido? Nada. Então vai continuar vivendo da mesma forma e vai continuar contando as mesmas histórias. Agora, percebam comigo, olha só, vamos visualizar como é que Pedro havia chegado no começo da manhã, com o barco vazio, frustrado, amém? Decepcionado, talvez cheio de conta para pagar, cheio de boleto para pagar, impostos para pagar, não sabia o que ia fazer da vida. Ele volta, 1 hora, sei lá, mais 1 hora, 2 horas, não sei quanto tempo, lança a rede e vem com a rede cheia. Tudo aquilo que ele almejou a noite toda não se compara ao quanto ele conseguiu nesse último momento que Jesus falou. E ele vem, a Bíblia diz que o barco estava quase tombando, quase afundando, de tanto peixe que encheu todos os barcos. Quando ele chega na praia, o que ele faz? Nossa, agora sim eu vou vender tudo isso aqui, vou pagar as contas e ainda vou fazer um churrasco. É isso que ele faz? Não. Ele renuncia a qualquer coisa para ir atrás de Cristo. E quando eu falo de renúncia observe o seu dia. Observe tudo que você faz, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, de segunda até segunda. O que você pode renunciar? Ou o que você vai renunciar para que você possa viver coisas que você não viveu? Dá para entender? Ou eu vivo de renúncias? Um dia de cada vez. Renuncio isso hoje, renuncio aquilo amanhã. Vai demorar um pouquinho para conseguir renunciar a mais alguma coisa, mas vou renunciar. Ou eu vou continuar sendo o mesmo, vivendo da mesma forma, tendo a mesma intimidade rasa que eu tenho. O que eu quero? Como vai ser a minha comunhão? Como vai ser a nossa igreja? Como vai ser a vida dos nossos filhos? Olha, seus filhos veem Deus em você? Seus filhos veem Cristo em você? Porque senão você precisa fazer muito mais renúncias. O que é que você tem renunciado, como esses homens renunciaram, para que eles pudessem ter mais de Cristo? Jesus está dizendo, olha, renuncia a tudo, cara. Renuncie tudo o que te afasta de mim. Renuncie a amizades. Irmãos, deixa eu contar uma coisa. Quando eu me converti, e aí, logo depois nós nos casamos, quando a gente começou a namorar, a gente namorou menos de 2 anos e nos casamos. E aí, os amigos que eu tinha eram os amigos de quando eu não era convertido. E nós éramos mundanos. Íamos a carnaval. E eu lembro que nós fomos em um churrasco dos amigos, com esses meus amigos. Eu não me coloco numa situação que eu sou melhor que eles, porque eu não sou. Mas estávamos lá. E um determinado momento do churrasco, eu fiquei constrangido. Mas passou, fomos embora, acabou. Passou uns 15 dias, um novo churrasco foi marcado. Vamos pro churrasco? Vamos pro churrasco. Ela aceitou ir comigo, embora ela não estivesse gostando da ideia. Eu entrei no carro, coloquei a carne no banco, eu não bebia, coloquei o refrigerante no banco ali. Eu me lembro exatamente o momento. Eu saindo do carro, do portão, nós não tínhamos o portão, não tínhamos nem motor no portão, nós ficávamos abrindo, fechando com a mão. Eu lembro que eu recuei o carro, desci e fui fechar o portão. Fechei, tranquei o portão. E naquele momento eu senti um constrangimento muito grande de voltar àquela vida. E aí eu entrei no carro, eu peguei na mão da Samela e falei assim, eu não sei se você se lembra desse dia, eu falei assim, não quero mais ir. Acho que não é lugar mais pra gente. Eram os meus amigos. Eram os meus amigos. Não que eu sou melhor, só que assim, não falávamos mais a mesma língua,
não tínhamos mais o mesmo foco, não tínhamos mais o mesmo desejo. Dá para entender? Eu falei, não quero ir. Ela olhou para mim e falou assim, ai, graças a Deus, eu também não queria. Eu lembro que eu voltei, destranquei o portão, guardei a carne, o refrigerante e nós fomos passear só nós dois. Sabe, ainda se eu vejo eles, converso com eles, para um deles eu presto serviço até hoje, mas eu entendi que o meu lugar não era mais ali. Dá para entender? Que se eles quiserem vir comigo, será um prazer muito grande, mas que eu não posso mais ir, porque são renúncias que eu preciso fazer. Mas são amigos, eles eram meus amigos da época de escola, de Joaquim Salles. Dá para entender? Eu falei, não, eu preciso renunciar. E a vida, queridos, ela é feita de renúncia, porque Deus se revela na renúncia. Quando você renuncia a algo que não agrada a Deus. Sabe, o que tem na sua casa que você precisa renunciar? Ó, talvez eu cutuque alguns irmãos aqui agora, vocês não vão me levar mal, tá bom? Mas você fala assim, a minha casa é consagrada ao Senhor. Quem fala isso? Diga amém. E por que você tem gato net na sua casa? Eu tive muito. Mas eu percebi que numa leitura onde fala que os ladrões não herdarão o reino do céu, que gato net é sinal roubado. Dá para entender? É uma coisa assim boba, não é? Mas é sinal roubado. E um dia nós falamos assim, ó, não vamos ter. Vamos ficar sem televisão, mas não vamos ter. Isso faz de mim um herói? Não. Mas existem renúncias que você pode ir fazendo no decorrer da sua vida. Porque não adianta você dizer que isso não é errado, porque é só dar um Google lá e você vai ver. Tá me julgando, pastor? Eu não julgo ninguém, queridos. Ninguém. Quem sou eu para julgar? Só que quais são as brechas que eu tenho na minha casa que o diabo vai usar para me acusar diante de Deus? Você acha que quando o diabo fala assim, esse daqui fazia isso, Deus fala, não, mas fazia, mas ele é gente boa, ele ia na igreja. Você acha que vai ser assim? Porque até onde eu sei, a Bíblia diz que o Senhor é um justo juiz. Sabe o que é justo juiz? É isso, ó. Ele vai permitir que você semeie aquilo que você quiser. Mas ele vai fazer isso, ele é justo para fazer você colher aquilo que você semeou. Dá para entender? Entendeu ou não? Renúncia. Renuncie tudo, queridos. Viva de renúncia, dia após dia. Busque águas profundas, porque aí nós seremos aquelas pessoas de quem a próxima geração vai contar. Que na época do meu pai, do meu tio, lá no avivamento bíblico, lá 2026, começou um negócio naquela igreja, foi, porque nós decidimos ir para águas profundas, nós decidimos renunciar a coisas que não agradam a Deus. Nós não ficamos, Senhor, eu renuncio ao Senhor, tudo que não agrada ao Senhor, e Deus fala, estou esperando renunciar, não vai renunciar? Fala, não, Senhor, só foi um discurso só. Politicamente correto. Politicamente correto, discurso politicamente correto não vai te levar para o reino dos céus. Dá para entender? Irmãos, eu sei que é um pouquinho pesado. Eu sei. Se eu falar para você que eu fico preocupado, eu não fico, não. Porque eu tinha que falar o que eu tinha que falar. Amém? Crê nisso? Coloquem-se em pé. Eu gostaria, do fundo do meu coração, que agora você falasse com Deus, que você decidisse ir para águas profundas, que você falasse, Senhor, eu decidi ir para águas profundas, e eu vou começar renunciando aquilo que não te agrada, renunciando atitudes que eu tenho que me afastam de ti, renunciando comportamentos que eu tenho que fazem com que eu entristeça o Espírito Santo. Eu renuncio. Vamos orar nesse sentido? Querido Deus, em nome de Jesus,
Eu creio no teu poder. Eu creio na sua misericórdia. Mas eu creio também, Pai, que o Senhor é justo. Eu creio que o Senhor pode derramar um mover grandioso aqui. Mas eu creio que talvez nós não estejamos merecendo esse mover. Porque talvez nós não estejamos caminhando em águas profundas. Talvez nós estejamos em águas rasas, deslizando ou se enganando, achando que estamos, Senhor. Por isso, Pai, que nós possamos olhar para dentro de nossos corações agora e ver o quão falho nós somos, o quão pecadores nós somos. Para que possamos ser transformados e nos lançar aos teus pés e dizer: Senhor, sou pecador. Senhor, tenha misericórdia de mim, lava-me, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, Daniel, eu quero renunciar nessa noite aquilo que não agrada ao Senhor. Eu quero renunciar para que eu possa estar mais perto de Ti e que cada irmão aqui essa noite, cada irmã aqui essa noite, possa ter esse propósito no coração de renúncias, de busca, de desejo, para que nós possamos viver, Senhor, o que ainda não vivemos. Para que nós possamos ver coisas sobrenaturais acontecendo, Senhor. Eu sei que algumas coisas têm acontecido, mas nós queremos mais. Nós queremos a plenitude. Nós sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, ajuda-nos. Em nome de Jesus, tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. E se manifesta em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Crê nisso, igreja. Vamos adorar o Senhor.